A mensagem de hoje tem como tema: me frustrei. Como na verdade não tem ninguém aqui que nunca se frustrou na vida, eu acho que essa mensagem não é para você. Ou será que é? É. Eu sei que quando a gente já ouve esse tema, né, você já pensa assim: ah, pastor, não vamos falar sobre frustração não, porque já vem aquele sentimento de dor, já vem aquela memória negativa que eu não gostaria de ter vivido na minha vida. Quem nunca teve expectativas quebradas? Quem nunca teve aqui sonhos adiados? Por exemplo, quando a gente fechou o contrato desse local, eu pensei assim: agora vai ser rápido, mês que vem, ou então daqui a 2 meses, a gente já deixa tudo prontinho, já pega todos os permits, glória a Deus, vamos começar a Igreja do Amor no nosso lugar. Não aconteceu desse jeito. Mas foi aí que Deus me lembrou de uma frase: toda frustração precede uma grande bênção. E talvez você pergunte assim: mas essa frase aí é bíblica, pastor? O senhor tem certeza que toda frustração precede uma grande bênção? Tenho sim. Vamos ver a vida de José. Às vezes a gente só quer olhar a conquista, a gente muitas vezes só quer perceber o cumprimento da promessa, mas vamos olhar para trás. Quantas frustrações José não viveu dentro da casa dele? Sabe, na casa de Potifar, sendo o braço direito dele, de repente, a esposa de Potifar levantando uma calúnia contra ele, e ele se frustrando. Por quê? Porque Potifar acreditou nele, não acreditou nele, acreditou na esposa, e o colocou onde? Numa prisão. E a frustração de revelar um sonho e não ter sido correspondido com aquilo que ele fez para o copeiro de Faraó. Mas o que foi que ele viveu? Diante de toda a frustração, ele viveu o cumprimento do sonho. Foi quando Deus o colocou como governador do Egito e fez com que ele pudesse ser bênção na vida dos seus irmãos, bênção na vida das nações. O que falar de Moisés? Moisés também se frustrou bastante. Antes de liderar o povo, antes de tirar o povo do Egito, eu fico imaginando Moisés chegando diante de Faraó, dizendo: ó, vai acontecer essa praga se você não deixar. E lá dentro do seu coração pensando assim: é agora eu vou tirar o povo de Israel do Egito. Até porque ele já tinha tentado antes, mas na sua força. Quando matou o egípcio, se frustrou porque o seu próprio compatriota, quando estava brigando 2 judeus, e Moisés foi lá apartar a briga, ele disse assim: eu vi que você matou aquele egípcio. E sabe o que é que Moisés teve que fazer? Fugiu por causa da frustração. Diante de Faraó foi a mesma coisa. 10 pragas. Mas sabe o que é que aconteceu? Deus o levantou como líder da nação de Israel para libertar o povo do Egito. E aí você diz assim: então ele não se frustrou mais, pastor? Não se frustrou. Porque lá na frente ele não vai conduzir o povo para a terra prometida. E qual foi a grande bênção então que ele recebeu? Você lembra quando lá no livro de Êxodo, a gente vai encontrar Moisés falando para Deus assim: eu quero te ver face a face. E Deus diz assim: não, entra aqui na fenda da rocha e você não pode ver minha face, você vai ver minha glória por trás.
mais uma frustração. Talvez ele pensando assim, meu Deus, eu liderei o povo, eu falava com Deus de uma forma íntima, meu rosto brilhava e Deus não quer me mostrar a face dele. Aí sabe o que Deus faz? Dá uma bênção muito maior. Ele pode não ter entrado na terra prometida humana, mas ele entrou na terra prometida celestial. Ele pode não ter visto na terra a face de Deus, mas aí Deus disse assim, aqui na terra não, mas lá no céu você vê, filho. Sempre existe uma grande bênção por trás de uma grande frustração. Tem uma promoção. E essa palavra de hoje é para preparar a mim e a você. Como é que é, pastor? O senhor quer profetizar sobre minha vida que eu vou ter alguma frustração? Não estou profetizando não. Mas você vai ter. Todo mundo tem. E se a gente não estiver preparado, se nós não soubermos como viver esse momento, como lidar com esse momento de frustração, nós iremos infelizmente deixar de viver o propósito que Deus tem para a nossa vida. Hoje eu vou falar sobre Ezequiel. E talvez você pense assim, Ezequiel vai falar sobre o vale de ossos secos, vai falar sobre toda aquela situação que ele viveu. Não. Eu não sei se você conhece bem a história de Ezequiel de uma forma muito mais profunda. Mas Ezequiel viveu frustrações na sua vida no que diz respeito ao seu chamado. Ezequiel fazia parte de uma linhagem de 3 sacerdotes. Ele era o terceiro. A gente vai encontrar Ezequiel, Jeremias, nós vamos ver Abacuque, sacerdotes que foram levantados por Deus para trazerem palavras proféticas, sacerdotes que se tornaram profetas. No caso de Ezequiel, quando ele estava naquele momento em que ele pensou, vou exercer o sacerdócio, foi a hora que ele foi exilado. Foi a hora que ele foi colocado de lado. É como se fosse mais ou menos assim, um médico que estudou, isso se aplica a qualquer profissão, mas é como um médico que estudou não sei quantos anos, fez residência, se especializou, se preparou e de repente, quando ele vai exercer a sua profissão, vem alguma situação adversa na sua vida, uma enfermidade, uma impossibilidade, alguma coisa acontece. Com Ezequiel foi a mesma coisa. Sabe quando você tem expectativas no seu coração e você está dizendo, é agora, vai acontecer, olha, Deus vai fazer, e quando você dá o passo, não acontece absolutamente nada. Deixa eu perguntar para mim e para você hoje, o que é que você tem esperado que ainda não aconteceu? Qual é a oração que você tem feito para Deus que ainda não foi respondida? Está difícil? Está doendo? Se frustrou? Hoje eu quero que eu e você saiamos desse lugar crendo que tem uma grande bênção por trás dessa situação que você está vivendo. Sabe por quê? Porque Deus, Ele sempre transforma cada situação em uma oportunidade de manifestar a sua glória. Foi assim com José, foi assim com Moisés, e também foi assim com Ezequiel. O que é que ele aprendeu? O que foi que Ezequiel aprendeu com essa frustração, com o fato dele ter sido levado para o exílio, com o fato dele não ter podido, naquele momento em que ele tanto queria, ter exercido o sacerdócio? Primeira lição: as frustrações permitem que a gente ouça a voz de Deus. Ezequiel capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3.
A Bíblia vai dizer assim: no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia, estando eu entre os exilados junto ao rio Quebar, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Foi no 5º dia do 4º mês do 5º ano do exílio do rei Joaquim, ali junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus, a palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, e a mão do Senhor esteve sobre ele. Você já parou para pensar que é nos momentos de maior fragilidade da nossa vida que nós temos a oportunidade de conhecer a Deus como a gente nunca conheceu antes? E eu vou falar sem medo de errar. Essa frustração que talvez você vive nesse dia é só uma plataforma que Deus quer usar para você chegar mais perto dele. E essa frustração que você está vivendo hoje é para Deus abrir a sua visão espiritual como nunca abriu antes, e você poder ressignificar a sua vida e entender que existe um grande propósito que Deus planejou para você. Eu citei exemplos como o de Moisés, como o de José, mas eu podia aqui falar de tantos outros, de Abraão, eu podia falar de Davi. Cada personagem bíblico, antes de viver o propósito, viveu uma frustração. Eu e você não somos diferentes. A Bíblia diz que a boa obra que Deus começou em nós, Ele é fiel para completá-la até o dia final. O que Deus fez na vida de Ezequiel, abrindo a visão dele, mostrando aquilo que Deus queria realizar através da sua vida, é o que Deus também quer fazer comigo e com você. E talvez você está pensando assim: ah, pastor, mas olha, eu vou dizer uma coisa, diante do que eu estou vivendo, parece que é o fim, parece que acabou, agora já deu. Não, quem disse que é o fim? A verdade é que é o grande começo de algo muito maior que Deus está querendo fazer. Sabe, Deus não tinha para Ezequiel apenas a função de um sacerdote. Deus estava levantando Ezequiel como profeta. E qual é a diferença entre ser sacerdote e profeta? Sacerdote ouve a voz do povo e vai até Deus. Profeta ouve a voz de Deus e vai até o povo. Era diferente. Era algo maior. Você está pensando assim: tanta coisa deu errado na minha vida, pastor, eu não estou aguentando mais. Pois eu posso te dizer uma coisa: se prepara para a promoção de Deus na sua vida. Se prepara para algo maior que Deus vai fazer na sua vida. Hoje eu e você não vamos sair daqui, sabe, com aquela carinha de choro. A gente não vai sair daqui desanimado, dizendo: porque eu estou frustrado, me frustrei, eu queria que Deus fizesse isso na minha vida, Deus não fez. Olha, eu queria que... Deixa eu te dizer uma coisa: se Deus não fez, é porque hoje Ele está tentando te ensinar a ouvir mais a voz dEle do que a sua e do que a dos outros. Talvez você diga assim: eu já perdi, eu já falhei, eu já não dá, já não tem como, pastor. Sabe Thomas Edison? Centenas e centenas de vezes que ele tentou fazer isso aqui, essa lâmpada. Quando perguntaram para ele sobre os fracassos, sobre as frustrações que ele teve, ele disse assim: eu não falhei, apenas descobri 1000 maneiras de como não fazer.
Talvez hoje você está vivendo algo na sua vida em que você está frustrado, em que deu errado, e Deus está dizendo assim: filho, é porque eu quero te ensinar a maneira certa de fazer. Eu quero que você ouça a minha voz. Logo que a gente chegou aqui, eu entendo o êxtase, eu entendo as expectativas, eu entendo, muita gente já conhecia a Igreja do Amor, e algumas pessoas chegavam para mim, para Thalita, e diziam assim: bora, vamos pegar logo um lugar, vamos fazer isso, e bora fazer aquilo, e bora. Alguns diziam assim: faz desse jeito. E eu, como Thomas Edison, dizia assim: calma, porque eu já tentei 1000 vezes antes, mas eu já sei como fazer. E não porque eu sei, porque o dono da igreja me ensinou. E a gente vai dando um passinho de cada vez, sem telão, sem luz, mas com o que mais importa, ouvindo a voz de Deus, e entendendo que cada frustração é porque tem uma grande promoção chegando. Deixa eu te encorajar a fazer uma coisa. Diante do que você está vivendo, talvez você está vivendo essa frustração e está procurando um outro. O que está acontecendo comigo? É aqui que vem a segunda lição. Faz isso aqui, ó. As frustrações nos levam a um nível de entrega total. Ezequiel 47, versículo 3 até o 5, diz assim: o homem foi para o lado leste. Deus está trazendo mais uma visão a Ezequiel, com uma linha de medir na mão, enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Mediu mais 500 metros e me levou pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele era legendário, Rogério. Eu sei o que ele viveu. Eu sei. Vou nem falar muito, mas eu sei. Desfrutei o caminho. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Aqui Deus está mostrando 4 estágios para que Ezequiel vivesse algo mais profundo, crescesse, porque toda frustração é para a gente crescer, é a dor do crescimento, é aquilo que a gente não quer passar, mas Deus diz assim: filho, tu tem que passar por isso, sabe por quê? É isso que vai fazer você viver o que eu tenho para a sua vida. Vai doer agora, mas você vai ver. Você vai olhar lá para trás e vai dizer assim: valeu a pena. Valeu a pena. E o que Deus estava querendo trazer para Ezequiel era isso. O primeiro estágio, a água batia no tornozelo. Sabe, é aquele momento de tranquilidade. A caminhada lenta, pouco devagar. Sabe quando as coisas parecem que não estão acontecendo na sua vida? E assim, cada um tem um temperamento, né? E eu sei que no temperamento colérico, né, minha filha? O colérico está lá, agoniado. Não, bora, não, que é isso? Meu Deus, pega aqui, né? No fleumático é mais: existe um rio, Senhor. Aí você vai deixando fluir. Mas na vida da gente tem que ser assim. Você vai andando devagarinho. São os pequenos começos, os passos mais lentos, até que vem os joelhos. Porque
Porque Deus sempre vai através da frustração, que Ele vai tentar nos elevar para um outro nível, e esse aqui é aquele onde a gente entende que sem Deus a gente não pode fazer nada. Joelho, é assim que a gente luta. A oração, a intercessão, aí você começa a entregar. Primeiro você está andando devagarinho, está indo tudo bem, daqui a pouco, opa, puf. E a Bíblia diz que a água começa a subir para a cintura. Aí vem a hora em que você já começa a ter mais dificuldade. Vai ter que se equilibrar. Você vai sentir um pouco mais da correnteza. E Deus vai estar dizendo, como fala em Provérbios 3, 5 e 6, confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Por quê? Porque é aí que chega a hora principal, o estágio das águas profundas. E nas águas profundas você vai ter que nadar, ou às vezes deixar a correnteza te levar. A verdade é que nas águas profundas você perde o controle. Deixa eu te falar uma coisa, as frustrações servem para a gente entregar totalmente, entrar num outro nível de entrega e de dizer assim: Deus, eu não tenho mais como fazer nada. E aí é a hora que Deus diz assim: era nesse nível que eu queria que você chegasse. Eu sei que tem gente aqui que já deve ter tentado tudo em relação a visto, tudo, até hoje deu errado. Aí Deus está dizendo assim: você por acaso me entregou isso? Sabe, desde quando eu e minha esposa e minha família chegamos aqui, eu comecei um jejum. Eu passei um ano, um mês e alguns dias sem comer o que eu mais gosto: doce, chocolate, New York Cheesecake de Léo, com aquela cobertura de doce de leite, com aquele crumblezinho, aquela farofa. Só tu sabe fazer, filho. Mas eu estava dizendo para Deus: Deus, o Senhor sabe, eu não estou barganhando com o Senhor não, mas eu só estou te dizendo que eu estou entregando totalmente, porque se não for o Senhor, a gente não vence. E aí, calma. Quando eu vim do Brasil para os Estados Unidos com o nosso green card, eu tive um dia para comer doce, um dia. Eu amo Häagen-Dazs, eu amo bolo de Tati, quentinho, chocolate por cima, aquela coisa. Aí comi, eu não aguentei nem comer direito, porque meu paladar, gente, nunca pensei que eu ia dizer isso, meu paladar mudou. Glória a Deus. E entrei, Deus disse assim: você só tem um dia, volta para o teu jejum. Chegamos em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses agora. Hoje, aleluia, hoje eu vou entregar meu jejum. Você pode celebrar comigo, gente? Por que eu estou falando isso? Deixa eu te falar, esse nível de entrega total é o nível em que você tem que entender que se você não buscar Deus, aqui águas profundas é priorizar tempo com Ele em oração, buscar comunhão através da palavra, confiar no direcionamento do Espírito Santo mesmo quando os resultados não são imediatos, que a gente quer tudo, aqui é fast. E não é assim. O que a gente tem, fala sério, a perder quando a gente entrega tudo nas mãos de Deus?
Nada. Eu sinto que eu tenho que falar, perguntar isso para alguém aqui. Porque você está segurando aquilo que você já tinha que ter dado a Ele. Não foi resolvido porque até hoje está nas suas mãos. Mas se você colocar nas dele, get ready, vai acontecer. Fique em pé para parecer que vai acabar. Eu amo quando Corrie ten Boom disse: você nunca saberá que Jesus é tudo que você precisa, até que Ele seja tudo que você tem. Às vezes a gente fala, Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Só pode tudo naquele que fortalece a sua vida, quando você entrega tudo a Ele. O que é que está impedindo você de entregar totalmente aquilo que você tem que entregar totalmente? Ezequiel foi entrando no rio e dizendo: epa, está no tornozelo, opa, está no joelho, eita, foi para a cintura, ei, agora eu vou ter que nadar. E era a hora que Deus disse para ele assim: deixa comigo, que agora é comigo. Só anda sobre as águas quem é chamado para andar sobre as águas. Pedro até disse assim: deixa eu ir. Vai. Eu queria ver Pedrão indo se Jesus não dissesse: vem. O que a gente aprende? Em último lugar, as frustrações são chamadas de Deus e Ele espera a nossa resposta. Vou falar de uma forma mais simples. Quando você está se frustrando, é Deus gritando no seu pé do ouvido e dizendo: e aí, filho, vai obedecer? Você vai fazer o que eu quero que você faça? Diga sim. Se você disser sim, filho, você vai ver o que é que eu vou fazer. Por isso que em Ezequiel 47, versículos 6 até o 8, a Bíblia diz assim: ele me perguntou, Deus pergunta assim: filho do homem, você viu isto? Levou-me de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio, e ele me disse: estas águas fluem na direção da região situada a leste e descem até a Arabá, onde entram no mar. Quando desaguam no mar, as águas são ali sanadas. Era o chamado. O que Deus estava dizendo para Ezequiel: Ezequiel, vou te levantar como um profeta, não é como sacerdote não, e você vai trazer palavras específicas, alinhamentos, direcionamentos do meu coração para o meu povo, porque essas palavras vão ser como o rio. Ei, elas vão levar transformação, essas palavras vão levar cura, vão levar direcionamento. Esse texto destaca a importância de uma resposta ao chamado de Deus. Eu acredito que as nossas frustrações podem nos transformar. Frustração traz transformação. Agora, é fácil? Não. Isso significa que você vai ter que tomar decisões difíceis, vai ter que confiar em Deus em meio às incertezas. Ou até mesmo vai ter que abandonar algo ou alguém que tem te afastado do propósito divino. Você vai ter que ter compromisso. Por quê? Porque a frustração da nossa vida, quando nós respondemos ao chamado, nos leva a vivermos uma vida de fé tão profunda que a gente vai começar a fazer loucuras. É como a mulher do fluxo de sangue. Ela dizia: se eu tocar a orla das vestes de Jesus. A frustração que ela viveu, médico, gastou dinheiro, nada solucionou o problema dela, gente. Isso fez ela ir até Jesus, ouvir Jesus. Ela estava nadando, ela estava entregando tudo a Ele, ao ponto de dizer sim ao chamado da cura. E de dizer assim: eu vou ter que me comprometer, eu vou passar no meio da multidão, eu vou fazer o que for preciso, mas eu toco, hoje a minha vida vai ser transformada. Sabe, a resposta que a gente dá ao Senhor só mostra uma coisa, e essa é a principal que Deus quer que a gente mostre a Ele:
que a gente depende dele. Coloca a mãozinha no seu coração. Hoje a minha oração é que você diga para Deus o que foi que te frustrou. Mas se até hoje você ainda não tinha compreendido a razão de toda a frustração acontecer na sua vida, ei, saiba que Deus está querendo que você ouça a voz dele como você nunca ouviu. Ele está querendo te levar a um nível de entrega total, absoluta, onde nada vai ficar nas suas mãos, tudo vai ficar nas dele. Hoje ele está te chamando e ele espera uma resposta. E a resposta é aquilo que a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.